Olá, bom dia a todos. Meu nome é Michele Rodrigues. Eu vou fazer essa gravação, né, do resultado do nosso estudo desse primeiro desafio aí, que é construir uma solução em IA para fazer o análise, né, a modelagem e o processamento de exames médicos ou documentos clínicos, né, utilizando aí Machine Learning. É, o meu grupo é composto pelo Karim, pelo Wellington e pelo Ruben. É, aqui a gente tem o nosso Colab, que a gente utilizou para fazer as simulações e a nossa análise. Nós criamos aqui um índice do que a gente pretende apresentar. Numa primeira parte, a gente vai mostrar o dataset que a gente escolheu do Kaggle. O que a gente fez de pré-processamento, de tratamento dos dados. Ah, com esses dados, a gente fez primeiro uma análise exploratória, né, usando diferentes ferramentas, diferentes gráficos, e depois a gente passou para a parte de modelagem, onde a gente usou alguns modelos diferentes para fazer uma comparação. Tá? É, aqui eu vou mostrar para vocês a descrição do dataset que a gente escolheu. A gente escolheu esse do Kaggle, que trabalha com doenças do coração, é, e ele apresenta diferentes parâmetros, tá? Para que possibilitaram a gente fazer análise, como hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto. É, e aí eu vou mostrar para vocês as colunas que contém esse dataset aí. Então, desde idade, o sexo, é, quando a pessoa entra no hospital, qual que é a dor, né? Qual o grau de dor, é medido a pressão arterial, o nível de colesterol, a glicemia, é feito o eletrocardiograma em repouso, depois é extraída a frequência cardíaca, observa-se se depois de induzido exercício a pessoa apresenta angina no sangue, é, a mesma coisa a depressão, se também apresenta quando ele está em repouso. A gente tem também aqui essa depressão do segmento ST, que é um parâmetro que mostra a variação através do eletrocardiograma, tá? E que mostra se o coração ele não está recebendo oxigênio suficiente durante o esforço ou mesmo em repouso, tá? É, a gente tem também como que tá, né, esse segmento ST, o número de vasos obstruídos ou comprometidos de 0 a 3, como que tá o fluxo sanguíneo no músculo, né, do coração, que é por essa variável, que é o tálio, e aí ele tem alguns índices, 3 quer dizer normal, 6 é um defeito permanente, e 7 um defeito reversível. E por fim, a variável binária, né, que vai mostrar se esse paciente tem predisposição a uma doença cardíaca ou não, essa strings, né? O dataset ele é composto por 270 registros de pacientes, que são as linhas, e a gente tem aí 14 atributos, que vão desde variáveis demográficas, indicadores de presença ou não e ausência da doença, tá? Ele é composto aí por 12 colunas inteiras, do tipo inteiras, uma flutuante, que é dados floats, e um dado categórico, é, que é o 0 ou 1, tá? Que é essa variável binária aí, né? Então, a primeira coisa que a gente considerou fazer foi trocar, né, algumas variáveis, né? Então, por exemplo, na parte de sexo, a gente tinha feminino e masculino, a gente trocou por zeros e uns, tá? Masculino 1, feminino 0. E presença de doença cardíaca 1 e ausência 0. Então, a gente deixou tudo em formato numéricos. A gente pesquisou
se tinha dados nulos, e a gente não encontrou uma planilha ah, tratada. A gente utilizou a codificação on-hot, por quê, né? Porque a gente tinha alguns dados, por exemplo, o tipo da dor, né? O tipo da dor, ela tinha algumas considerações, né? Então a gente classificou isso, né, como uma dor mais clássica, como uma dor menos típica, uma dor não relacionada ou não tem dor, tá? E aí dentro, então a gente desmembrou isso, né, uma coluna em 4 colunas, é, e dentro disso a gente colocou zeros e uns, tá? A mesma coisa foi para inclinação de segmento e a mesma coisa para testes do talho. Então a gente tem o talho normal, uma perfusão adecada do miocárdio, um talho fixo, então uma doença fixa, ou um talho reversível, tá? Aí dentro disso zeros e uns. E aí a gente acabou, né, aumentando aí a nossa coluna. Depois a gente trocou esse true ou false aí por zeros e um. Então isso foi o que a gente viu de necessidade, tá? Então a gente fez o cálculo aí da média, e aí a gente pôde observar já alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, com a idade, a média daqueles que apresentam doença cardíaca é em torno de 56 anos, tá? Já pacientes 100 abaixo de 52, tá? Então, a idade acima dos 56 sendo um agravante aí. Ah, a gente plotou, tá, algumas dessas análises, então, como idade, o sexo, a gente fez uma análise de média dessas principais parâmetros aqui. A gente separou, né? Quem não tem na tabela são quem não apresenta doença do coração, 150 pacientes, e quem apresenta 120 pacientes. A gente separou entre o sexo também, tá? A gente observou aqui masculino, se não me engano, era o 1, né? Que é um índice importante, né? Então, 183 pacientes eram homens e 87 mulheres. É, e aí a gente plotou um gráfico disso que fica mais visual. Então, essa foi uma análise estatística. Depois a gente fez parte dos histogramas, que a gente consegue verificar a distribuição, né, e a frequência de que esses valores apresentam, e se a gente tem algum outlier que possa ser removido que está atrapalhando a análise, tá? Aqui a gente plotou aí todos os parâmetros, tá? Então, idade, pressão arterial, e aqui se tem ou não tem, né? Quantos. Então, o talho aí né, os parâmetros. A gente observou, né, então, de novo, o pico com relação à idade, a gente observou que os homens são o que mais tem. Sobre a pressão arterial, a gente viu distribuições mais à direita. A, a gente, depois disso, foi para a matriz de confusão, de correlação. Matriz de correlação, ela consegue ver se tem relação entre as variáveis. Então, aqui eu tenho todas elas com elas mesmas. Então, a idade vai ser 1, né? A idade tem relação com ela mesma. Os pontos mais quentes, né, de calor são aqueles que têm maior relação. Mas inversamente também isso acontece, tá? O negativo também. Então, se a gente olhar pontos quentes aqui, né, a gente tem aqui, por exemplo, 0,53, né? Então, o talho apresentando grande relação com a propensão a quem tem problema no coração. Então, a gente tem também aqui o número de válvulas com problema no coração, a gente tem aqui a angina, né? Então, esses parâmetros aqui, eles estão mais quentes, provavelmente eles têm relação aí, tá? Esses que têm menos relação, a gente fez uma análise, a gente continuou com eles, né? Então, por exemplo, colesterol. Muito provavelmente, quem tem o colesterol alto vai, no futuro, ter uma propensão a problema no coração. Mas ela sozinha, a gente não conseguiu achar uma relação. Mas ela com outras variáveis, sim, tá? Bom, a gente também plotou os box plots, né? E eles ajudam a gente
ver uma relação da presença ou não, tá? Essa é uma análise até mais confusa, mais matemática, mas a gente consegue observar uma relação se estão na média ou se está fora da média, tá? E se a gente consegue encontrar algum outlier. Então, por exemplo, de novo a idade mostrando aí a mediana mais avançada, né, idades mais avançadas, um aumento na mediana com a pressão arterial, e aqui a gente já vê o colesterol impactando, e na matriz de confusão ele não sendo tão importante. A gente fez uma análise das variáveis categóricas, que é o que a gente chama de count plots, né, gráficos de contagem, e esses gráficos até um pouco mais fácil de analisar, né? O que a gente observou que a angina, o tálio, o ST e o sexo, eles têm a maior capacidade de discriminar os pacientes com e sem. Então ficou mais com essas variáveis, é claro a análise da propensão, tá? Então seriam as variáveis mais importantes, vamos por assim. Com o scatter plot a gente fez uma análise de dispersão. Então a gente consegue ver, dependendo da análise, né, vamos observar aqui a angina. Claramente a gente consegue separar entre vai ter problema de coração e não, né? Aqui são todas a mesma coisa, o talho, então algumas variáveis se repetindo, tá? Aqui só para a gente fazer uma análise do gráfico, né? Então, por exemplo, no X é a frequência cardíaca e no Y é esse ST, né? Que é a depressão de segmento. Pacientes sem a doença cardíaca, eles estão em regiões com maior frequência cardíaca e menores ST, né? E isso a gente observa ao contrário, quando a pessoa tem mais propensão a doenças cardíacas. A gente também analisou os pair plots, que são é uma análise multivariada, né? Então, por exemplo, aqui foi para modelagem, tá? Aqui a gente definiu as variáveis, então a gente colocou 80% para treinamento e 20% para teste. Dentre os modelos, a gente seguiu os modelos supervisionários, né, uma análise binária, a gente seguiu. Então, importar as bibliotecas, separar o conjunto entre teste e treino, construir os pipelines, depois a gente foi definir os hiperparâmetros e, por fim, fazer a otimização com grid ou validação cruzada. A gente usou o KNN para fazer essa análise. A gente, dentre as métricas, a gente plotou todas elas, né? Acurácia, recall, F1, precisão. A gente também plotou a curva ROC, deixa eu achar ela aqui, né? Então, observando aqui, né, um emballoamento, ficando mais longe do meio, indicando um valor bom. A gente usou o Random Forest, que é um tipo de árvore de decisão. A gente seguiu a mesma etapa, a mesma sequência. A gente também observou a curva ROC. E depois aqui a gente plotou a importância das variáveis, tá? Então a gente consegue observar quais são as variáveis mais importantes para esse modelo. A gente plotou a regressão logística, a gente simulou também através da regressão logística, fizemos a mesma análise e da árvore de decisões. Por fim, aqui, a gente testou um modelo não supervisionado, apesar de não fazer muita relação, né, porque o nosso problema é um problema binário. A gente usou caminhos, mas para a gente ver se a gente observava clusters principais, separar, porque a gente tinha muitas variáveis. Tá? Mas, enfim, a gente consegue observar que não é um modelo adequado. E aí a gente usou a validação cruzada para fazer a comparação do melhor modelo. A gente pediu que ele fizesse isso em 10 partes, e por essa validação cruzada, o modelo KS, deixa eu ver se eu acho aqui a resposta dele, o modelo que mais atingiu foi o KL, tá? Foi a regressão logística que a gente apresentou aqui na nossa conclusão.